Olá, tudo bem? Eu me chamo Ellen Maria e curso o quinto período de matemática da FASP. Hoje a nossa aula é sobre os números, múltiplos e divisores de um número natural, onde iremos trabalhar o MMC e o MDC. Para podermos trabalhar com o MMC e o MDC, precisamos entender alguns assuntos iniciais, retomando assim os números naturais. Os números naturais são os números não negativos. Ao imaginarmos uma reta numérica, temos em seu centro o elemento neutro, zero. Em sua direita, temos os números positivos, zero, um, 2, 3, 4 e assim por diante. Os números naturais são infinitos, fazendo parte deles somente os positivos. Além dos números naturais, precisamos entender também os números primos, que servirá para a nossa aula de MMC e MDC. Os números primos são de grande importância nesse assunto. Trazendo aqui algumas curiosidades, nós temos que os números primos são os números divisíveis por 1 e por ele mesmo. Todo número com dois algarismos terminados em 1, 3, 7 e 9 são números primos. Essa é uma das curiosidades caso seja necessário usar números primos maiores do que 2, 3, 5, 7, 13 e assim por diante. O número 2 nesse assunto de números primos, é o único número primo par. Ao compreendermos os números naturais e os números primos, entendemos agora a sua importância dentro do assunto do MMC e o MDC. O MMC é o mínimo múltiplo comum. É o menor número divisível por 2 ou por mais números. Nesse pequeno exemplo, eu trouxe 5 e 6 para descobrirmos juntos quem é o seu MMC. De início, colocamos 5,6. É importante separarmos um número do outro. E à sua direita, após o traço, iniciamos com os números primos. O primeiro é o 2. 5 é divisível por 2? Não. Então, eu repito o 5 abaixo. 6 é divisível por 2? É. Ao dividir, 6 dividido por 2, temos 3. O 3 desce também. Agora temos 5,3. 5 e 3. Como não tenho mais nenhum número natural par que seja divisível por 2, eu posso adiantar um número primo. Adiantando do 2, temos o 3. Colocamos o 3 abaixo do 2. E agora, 5 é divisível por 3? Ainda não. Repito 5 abaixo, vírgula, e 3 divisível é divisível por 3? Sim, é igual a 1. Como não tenho mais nenhum número que seja divisível por 3, eu posso adiantar. Após o 3 vem o número 5. E aí, 5 é divisível por 5? Sim. Então, abaixo eu coloco 1. E repito o 1. Então, fica 1,1. Nos números primos, eu passo um traço finalizando, indicando que ali eu terminei a minha divisão. Todos os números primos que estiverem ao lado direito, eu irei multiplicar um pelo outro. Então, nós temos 2, 3 e 5. Ao multiplicarmos 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 5, 30. Agora, nós temos que o MMC de 5 e 6 é o número 30. No MDC, nós temos uma pequena diferença entre ele e o MMC.
que não torna mais difícil do que o outro. Na verdade, os dois são simples. O MDC é uma sigla, significa máximo divisor comum. É o número que divide dois ou mais números ao mesmo tempo. Aqui eu tenho como exemplo o MDC de 20 e 24. Começamos esse lado aqui com os números primos. Ao lado direito, os números primos. Iniciando com o número 2. 20 é divisível para 2? Sim. Então fica 10. Coloco 10 abaixo do 20. 24 é divisível por 2? Sim. Fica 12. Coloco 12 abaixo do 24. O MDC é importante que nós vejamos qual número primo dividiu os dois números que eu estou querendo ao mesmo tempo. Essa é a diferença do MDC e do MMC. MDC, eu necessito que um número primo divida todos ao mesmo tempo. Eu tenho que o 20 e o 24 foram divisíveis por 2 ao mesmo tempo. Então, eu irei destacar com uma cor diferente ou apenas circulando o número 2. Passando adiante, eu vejo a mesma situação, em que 10 e 12 são divisíveis por 2. Então, eu destaco o meu 2. 10 por 2, 5. E 12 divisível por 2, 6. Destacando esse 2 e o outro 2, passamos adiante e vemos que 6 ainda é divisível por 2. Então, eu continuo dividindo com o número primo 2. 5 dividido para 2 não dá. Repito, 5. 6 por 2, 3. Aqui não vemos a situação anterior, em que o número primo dividia um número e o outro ao mesmo tempo. O 2 só dividiu 6. Aqui nós temos que o próximo número primo é 3, em que irá dividir 3 por 3. Repito, 5. 3 divisível para 3, 1. Aqui abaixo nós vemos que o 5 ele é divisível por 5 e não mais por 3. Então, eu posso adiantar o número primo 5. 5 dividido para 5, 1. Repito, 1. O MDC agora, nesse momento, eu só destaquei dois números. Então, os dois números, a multiplicação entre os dois será o meu MDC. 2 vezes 2, que é igual a 4. O MDC de 20 e 24 é 4. Adiantando o slide, em sala de aula, podemos introduzir o MDC e o MMC através de pequenos exercícios, discutindo em sala de aula sobre quais os divisores de tal número, como por exemplo, eu coloquei em relação a 12 e 18, quais os divisores de 12, quais os de 18, quais os divisores comuns de 12 e 18, qual o maior divisor comum de 12 e 18? Aqui eu irei usar o MDC, porém antes deles usarem o MDC, eu preciso mostrar para eles, fazer com que eles entendam quem são os divisores de tais números. Por exemplo, o 12. Quem são os divisores de 18? O que é que um tem em comum do outro? Que é os divisores comuns, que está tanto em um como em outro. Essa atividade ela é de grande importância na introdução do assunto, para que o aluno fixe o que está aprendendo. Com o intuito de desafiá-los, eu trago o segundo exercício, pedindo para que eles calculem o MMC e o MDC entre 36 e 44, visto que 36 e 44 é um número maior, desafiando os meus alunos a compreender o MMC e o MDC, a fazê-los com que fixem a diferença entre um e outro, que o MMC, ele ao final de tudo, multiplico todos os números primos que foi usado e tenho o resultado do MMC, e que no MDC eu multiplico somente aqueles que eu destaquei. Ou seja, o número primo
que dividiu os números naturais que eu estava procurando ao mesmo tempo. Esses dois exercícios servem para fixar e colocar na mente do aluno, de uma forma mais fácil, o que é o MMC e o MDC, além de introduzi-los e retomar a questão de números naturais e números primos. Assim, finalizamos a nossa aula de hoje. Muito obrigada